Fala, turma! Na última edição da Laver Cup aconteceu um episódio muito interessante, um fato curioso, que eu decidi trazer como argumento para bater esse papo com vocês aqui, para a gente fazer uma reflexão. Vocês têm notado a supremacia do tênis europeu em relação ao resto do mundo nos últimos, vamos dizer, 20 anos? E eu não estou me referindo apenas ao resultado da Laver Cup, estou me referindo ao geral, a forma como os tenistas europeus têm se mostrado superiores em resultados de Grand Slam, especialmente de Grand Slam, em relação aos tenistas de outros países. E quando eu falo que eu gostaria de usar a Laver Cup como início dessa argumentação, é pelo seguinte. A Laver Cup, a última edição, foi a quarta. O time da Europa já tinha vencido as outras três. E a expectativa é que nessa quarta edição o desafio fosse mais equilibrado, até com a possibilidade do time mundo sair vitorioso. E por quê? Porque pela primeira vez o time Europa não poderia contar com o Big Three. Ou seja, não teria Federer, não teria Djokovic e não teria Nadal. E o que aconteceu na prática? O time Europa não só venceu, como foi o placar mais elástico da história dos confrontos. O time Europa, vou pedir até para a produção colocar aqui embaixo o resultado final. O time Europa fez 14-1. O time mundo venceu ali um joguinho na sexta-feira, depois foi um atropelo completo. Mesmo sem poder contar com os três gênios, com as três lendas do tênis mundial. E será que a gente pode transferir essa realidade, sair da Laver Cup e transferir isso para o circuito? A gente pode generalizar isso? Bom, é fato que a Europa tem se mostrado superior. Só que o que acontece? Muita gente atribui essa superioridade ao fato, à existência desses três grandes jogadores que são europeus. Então, naturalmente, como Nadal, como Federer, como Djokovic dividiram as conquistas de Grand Slams dos últimos 20 anos, é natural que exista essa supremacia do tênis europeu. Será que é só a existência desses três que faz com que a Europa seja superior? Analisa comigo, por exemplo, o ranking atual. Então a gente está aqui, ó, do primeiro ao 10º local, o top 10. Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev, Nadal, Berrettini, Thiem, Federer e o Casper Ruud. Hoje, o top 10 é todo formado por europeus. Eu até fiz um levantamento para vocês aqui. Dos últimos 69 Grand Slams disputados, apenas um foi vencido por um tenista fora da Europa. Veja bem, de novo, dos 69 últimos Grand Slams, apenas um foi vencido por um tenista não europeu, que foi o Del Potro, que venceu o US Open em 2009. Aí, claro, se você tem Nadal, Djokovic e Federer dividindo ali cada um com 20 títulos, você já tem aí quase 60, porque um do Federer foi antes do período mencionado, mas você tem ali perto de 60 títulos europeus só entre eles. Mas o curioso é que quando você olha e analisa, bom, tirando Federer, Djokovic e Nadal, quem venceu Grand Slams nesse período? Você conclui que são apenas europeus. Então você tem o Murray, que venceu 3, você tem o Wawrinka, que venceu 3, e ainda você tem o Cilic, o Thiem e até o Marat Safin. Então, mesmo quando o vencedor saiu desse trio do Big Three, ele ainda assim era europeu. E paralelamente a esse domínio da Europa, o que a gente tem notado? Uma certa crise nos outros mercados, especialmente no americano e no australiano. Vira e mexe, tenistas americanos discutem, batem boca com jornalistas especializados em tênis, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso aconteceu em Cincinnati. O Opelka, por exemplo, não tem a menor paciência mais para ficar ouvindo cobranças, porque toda hora eles são confrontados com esse tipo de indagação. Escuta, os Estados Unidos têm uma estrutura sensacional, a USTA é ali provavelmente a que mais investe em tênis no mundo, e por que os tenistas americanos estão fora da disputa por títulos? Se você for analisar o top 100, você vai encontrar ali vários americanos. Até aí, ok. Então você tem ali vários bons tenistas. Mas a questão em cima da opinião pública americana não é ter muitos bons tenistas. É porque não tem um tenista que brigue por títulos. O último foi o Andy Roddick, que venceu o US Open de 2003.
Então a gente está falando aí em 18 anos sem que um americano vença um Grand Slam. Para o dinheiro que é investido, pela forma como o tênis é popular nos Estados Unidos, sim, chama a atenção o fato de não ter um americano ali no topo. Aliás, como eu mostrei para vocês, nem entre os 10 melhores do ranking hoje. Na Austrália é o mesmo fator. Você tem o tênis feminino andando muito bem. Você tem, por exemplo, a Ashleigh Barty hoje é a líder do ranking mundial. Assim como nos Estados Unidos, o tênis feminino caminhou muito bem nesse período de Serena, de Venus Williams. Então a gente vê uma crise especialmente no tênis masculino. E os australianos indagam a mesma coisa. O que tem acontecido para a tradicional escola australiana não ter hoje um protagonista? De novo, vamos lá. Assim como a gente citou que o Roddick foi o último americano a vencer um Grand Slam em 2003, o último australiano, você volta um ano ali, foi o Lleyton Hewitt, que venceu o Wimbledon em 2002. Então a gente já vai caminhando aí para 20 anos praticamente que um australiano não encabeça ali a ponta do ranking. Mas o curioso é que quanto mais você vai pesquisando sobre isso, você começa a notar que essa crise pega algumas escolas tradicionais, mesmo as que estão na Europa. E o que eu chamo das escolas mais tradicionais? Os países que recebem Grand Slam. Então os 4, Estados Unidos, Inglaterra, França e Austrália. A gente já viu que Estados Unidos e Austrália estão com esse problema, com essa crise, especialmente no masculino. Mas se a gente analisar, por exemplo, a Grã-Bretanha, até o Andy Murray ganhar Wimbledon, havia ali uma crise, uma pressão, uma expectativa absurda, uma pressão gigantesca, porque um britânico não conseguia ganhar um Wimbledon de jeito nenhum. Então não havia a representatividade na prática proporcional à tradição do tênis britânico. Aliás, tradição que não é só de prática, né? Eles inventaram esse esporte que a gente tanto ama. E o que falar então do tênis francês? Aí é pior ainda. Se os americanos estão reclamando, se os australianos estão reclamando, se os britânicos reclamaram bastante, imagina os franceses, que têm um Grand Slam, que têm uma escola tradicionalíssima, que têm bons jogadores, mas que viram o último representante do seu país vencer um Grand Slam lá em 1983, quando o Yannick Noah venceu em Roland Garros. Então, se a gente for analisar, as 4 principais escolas do tênis mundial passam por um período complicado. Continuam bem estruturadas, continuam produzindo bons jogadores, mas não conseguem um espaço como protagonistas. E aí que eu uso o exemplo da Laver Cup, para a gente tentar expandir isso para o circuito do tênis. Então imaginava-se que sem Federer, Nadal e Djokovic, o time mundo conseguiria equilibrar, talvez até vencer a Laver Cup. E o que aconteceu foi a pior derrota das 4 edições disputadas até aqui. E se a gente tirar? E quando não tiver mais Federer, Djokovic e Nadal no circuito do tênis? Isso vai mudar? Os americanos terão mais chance? Quem que está aparecendo aí como alternativa? Os australianos vão ocupar esse espaço? Aí que é interessante a gente analisar a segunda parte do ranking. Quem que está ali na beira tentando se encaixar no top 10? Então vamos lá? Então se a gente percebeu que do 1º ao 10º colocado não há jogadores fora da Europa, a realidade muda um pouquinho do 11º ao 20º. Olha só que interessante. E aí aparece um fenômeno muito legal. Se a gente falou que as escolas mais tradicionais, especialmente as 4 que recebem Grand Slams, estão numa espécie de crise, você desponta ali, por exemplo, com o Canadá. O Canadá tem se mostrado hoje a escola mais interessante, com uma perspectiva mais legal no cenário internacional, tanto no feminino quanto no masculino. Então a gente analisa, por exemplo, o ranking masculino, você tem ali o Aliassime e o Shapovalov na beira de entrar entre os 10 primeiros colocados. Então se você imagina Djokovic, Nadal e Federer daqui a alguns anos saindo desse top 10, hoje você teria pelo menos 2 canadenses que entrariam nessas vagas. E não só canadenses de fora da Europa. Você tem, por exemplo, o Schwartzman em 15º lugar, um argentino, e o Garin em 17º, chileno. Então você tem aqui 2 sul-americanos e até um americano. Olha só, o americano mais bem posicionado hoje é o Opelka em 19º lugar. Então você percebe que esses tenistas de fora da Europa, eles
estão conseguindo um espaço ali, o que eles não conseguem é entrar como protagonistas. Nesse ponto, os europeus estão dominando muito forte. E o que estaria por trás desse domínio? Aí é que eu acho que é o centro do nosso bate-papo hoje. A gente pode, imagino, ir para dois lados aqui. Um lado é o do acaso. Então você tem ali um Federer, por exemplo, representando a Suíça. Será que o Federer é um produto de um intenso e alto investimento do tênis suíço? Será que o Djokovic é resultado de um intenso e alto investimento do tênis sérvio? Ou são acasos que acontecem? Evidentemente que a Suíça tem o seu investimento, a Sérvia tem um investimento, mas isso não justifica você ter um Federer ou você ter um Djokovic. Acontece, claro, quanto mais você investe, quanto mais praticantes você tem em determinada modalidade, a chance de você encontrar um fora de série é muito maior, né? Você tem várias pessoas com potencial de ser um atleta fora de série. Elas precisam estar no lugar certo, na hora certa, para serem descobertas. Então eu não gosto muito de analisar o acaso, embora eu reconheça que ele existe. Então o Federer colocou o tênis masculino da Suíça no mapa. A Suíça até então era representada pela Martina Hingis no feminino. O Djokovic colocou o tênis sérvio no mapa. Mas é esse o ponto que eu quero deixar claro para vocês. Provavelmente não é resultado de um investimento. É um acaso que, embora eu não goste, ele existe. Agora, será que a gente só pode atribuir ao acaso esse domínio do tênis europeu em relação ao resto do mundo? Aí que tá. Eu entendo que não. Qual que é o ponto que a gente pode abordar aqui para justificar isso? Vocês têm notado que o tênis tem ficado cada vez mais lento? Que a ATP tem tentado eliminar, por exemplo, superfícies que provocam um jogo mais rápido, por exemplo, o carpete. E mesmo nas quadras duras, a tendência tem sido fazer uma composição de material ali que fique mais rugoso, que fique mais abrasivo, que deixe o jogo mais lento. Pô, Vila, mas em que ponto que isso pode ajudar os europeus? Eu entendo que um garoto, quando começa a jogar tênis e frequentar circuitos na Europa, ele tem acesso a uma variedade maior de superfícies. Então, por exemplo, um garoto europeu, ele tem acesso ao saibro. O saibro é muito presente, é muito popular, é muito tradicional no tênis europeu, que é a quadra que todos nós sabemos, a mais lenta que existe. Se você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, para você conseguir achar uma quadra de saibro, talvez você tenha a mesma dificuldade que um brasileiro tem em achar uma quadra de grama, o americano vai ter para achar uma quadra de saibro. Praticamente não existe. É tudo superfície rápida. Então, o garoto americano, ou quem vai aprender a jogar tênis ou se desenvolver no tênis nos Estados Unidos, só joga quadra rápida. E quando você começa a pegar superfícies mais lentas, quando a ATP começa a deixar o jogo mais lento, ele acaba ficando mais propício a quem aprendeu a jogar na Europa, com quadras mais lentas. Então, talvez essa decisão da ATP de deixar os jogos, deixar o circuito cada vez mais lento, isso beneficia, sim, quem tem característica de jogo aprendida na Europa. E dificulta aquelas escolas como a australiana, como a americana, que gostam de um jogo mais rápido, mais veloz, que até pouco tempo atrás jogavam no saque e voleio. Enfim, tem vários pontos que a gente pode destacar aqui para tentar justificar esse domínio europeu. O fato é que mesmo que você tire Roger Federer, Nadal e Djokovic, a expectativa, a tendência hoje é que esse domínio europeu seja mantido. Mas e aí? E vocês? O que vocês pensam sobre isso? Que tipo de consideração que vocês já fizeram? Eu recebo muita pergunta de vocês, considerações de vocês aqui, falando especialmente sobre o tênis americano. Mas como a gente pode ver, não é um privilégio, não é uma questão exclusiva do tênis americano. Isso pode ser estendido ali para outras escolas. Mas que análise que vocês fazem sobre isso? O que vocês veem como possível causa desse domínio europeu? É só a presença dos três grandes tenistas ali, dos três grandes gênios, dos três grandes foras de série? Ou vocês entendem que a forma como o tênis é jogado hoje beneficia as tradicionais escolas da Europa? E claro, aquele recadinho básico do YouTube, se você curte esse conteúdo voltado para tênis, por favor, considere deixar um like pra gente, se inscrever aqui no canal. Vocês não sabem o quanto isso ajuda na divulgação do tênis, mostrar para o YouTube que o tênis é sim relevante. E qualquer outra consideração que vocês tenham em relação ao que foi dito aqui no vídeo, as sugestões, enfim, aproveitem aqui o espaço de comentários, é o espaço, como eu digo para vocês, que eu mais gosto, porque é onde a gente pode trocar ideia, ter essa interatividade.
Tá bom, turma? Obrigado mais uma vez pela companhia e até o próximo Papo Reto.